a escalação tinha o meio de campo quase o meu meio de campo dos sonhos. Porque o meu meio de campo dos sonhos do Flamengo hoje tem o Pulgar, que fez mais uma boa partida. Por incrível que pareça, ele era o cara que tinha uma das funções mais retraídas do time, mas foi um dos mais criativos. Então a gente teria que ter ali o Pulgar na primeira linha de marcação, junto com o Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo tem boa parte daquilo que eu acho que o Gerson tem, que é potencial físico, capacidade de receber a bola e proteger a bola. Ele tem um domínio orientado que o Gerson não tem tanto, porque o Gerson consegue proteger tão bem a bola que ele não se dá o trabalho de, quando recebe a bola, já querer fazer com que o domínio seja uma progressão, que o domínio seja, às vezes, até um passe, ou não dominar a bola e deixar a bola correr para progredir depois. E o Vitor Hugo tem tudo isso, tem juventude, tem intensidade, tem força física, tem estatura. Claro que ele não é nota 10 em tudo, porque se ele fosse, nem no Brasil ia estar, mas ele, para o Flamengo atual, ele consegue ser muito útil, mais útil do que o Vidal, que entra recorrentemente. E quando a gente compara ele com o Thiago Maia, fica ainda mais, a distância aumenta ainda mais. E ontem, vendo o jogo do Flamengo, para mim o único jogador que me irritava consistentemente em quase todas as participações era o Thiago Maia. O Thiago Maia era o jogador que a bola batia nele e parecia que estava batendo numa parede e voltando para o próprio passador. E isso desacelera muito as interações dos jogadores e faz com que o Flamengo tenha uma característica de arame liso, que foi o que a gente viu quando a gente tinha um jogador a mais. Então a gente viu o Flamengo trocando muito passe ali, uma troca de passe ali pouco fértil, com pouca criatividade, e isso resultou no jogo que a gente viu no segundo tempo. Um outro aspecto também que me faz enxergar o copo um pouco mais cheio é que ontem eu vi uma partida da Arrascaeta muito ruim, de modo geral. E isso reflete na falta de criatividade do Flamengo. Por que eu vejo o copo meio cheio aí? Porque eu sei que o Arrascaeta vai voltar a jogar bola. Ele tá fazendo uma transição de uma lesão grave, então eu sei que ele vai jogar bola. Ele não é um jogador que fica no banco de reservas. Não tem como você botar o Arrascaeta no banco, mesmo quando ele não tá tão bem, que é o que tá acontecendo. Então a gente vai começar a ver o time mais conectado, mais intenso, subindo mais as linhas de marcação. Ontem a gente viu o Flamengo ser muito pouco atacado. E aí a gente pode olhar para esse aspecto sobre dois vieses ali. Um é, ou a defesa foi muito melhor do que costumeiramente, ou o esquema do Flamengo estava mais conectado, mais blocado, mais junto, mais aproximado, e fez com que o papel defensivo dos jogadores de frente suavizasse a carga de trabalho dos zagueiros, e, portanto, a gente teve uma incidência menor de ataque ali no Flamengo. A gente não viu o Santos fazer defesas importantes, não foi necessário, para nossa sorte. A gente também viu que a bola parada do Fluminense não foi um problema para o Flamengo, e ultimamente até a lateral perto da área tinha sido um problema, vinha sendo um problema para o Flamengo. Então, assim, deu para a gente ver diferentes evoluções em várias áreas que aconteceram simultaneamente, vieram numa boa hora contra um adversário importante no Brasil, que a gente tem um retrospecto ruim. Mesmo quando a gente jogava melhor, a gente já tinha um retrospecto ruim, e a gente segue vivo na competição com a perspectiva de ver também o Flamengo daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, com o Pedro retornando para o time do Flamengo, de repente o Gabigol tendo uma sequência um pouco mais tranquila e tentando ter um futebol mais próximo daquilo que a gente gosta de ver. Eu cheguei a ver algumas arrancadas parecidas com o que viralizou nas redes sociais recentemente, lá, umas imagens do Gabigol em 2019, 2020, 2021, com a arrancada superando 2, 3 marcadores. Eu consegui ver isso em alguns momentos, foram poucos, mas deu para ver. Então, assim, olhando para o jogo, eu fico irritadíssimo com o resultado, especialmente entendendo que a gente ficou quase 50 minutos com um jogador a mais, e o Flamengo tinha que ter condições de conseguir aproveitar essa oportunidade, mas olhando para o passado recente, essa evolução ela já é um bom passo para daqui a pouco a gente ficar irritado verdadeiramente com o insucesso do Flamengo, caso ele tenha uma superioridade numérica. Eu acho que hoje, dentro do contexto, ainda é algo razoável ali. E sem contar que tem um segundo jogo, então a gente não está eliminado. A gente ainda tem espaço para melhora, e o Fluminense eu acho que ele já tá atuando no limite dele. Eu não consigo ver o Fluminense jogando muito mais do que vinha jogando. Eu acho que consegue jogar mais do que jogou ontem, mas não muito mais do que vinha jogando recentemente. O Flamengo está muito, muito longe do limite. Então isso para mim já é uma boa notícia. O que mais me irritou no jogo ontem, cara, é a diferença de atuação entre um jogo de Campeonato Brasileiro e o jogo da Copa do Brasil. Da onde eles tiraram tanta intensidade para fazer um jogo como eles fizeram ontem?
pelo menos nos primeiros, sei lá, 50, 60 minutos, que foi quando o Felipe Melo foi expulso, né? Porque a gente volta o segundo tempo marcando alto, marcando pressão, em bloco, né? Tem até uma imagem, assim, um hexágono de jogadores do Flamengo ali, com o Arrascaeta no meio desse hexágono ali, para tirar as jogadas do Fluminense. Eu gostei muito da organização. Acho que o Flamengo foi um time intenso e organizado. E quando o Flamengo é intenso e organizado, dificilmente a gente faz um mau jogo, mesmo que individualmente a gente ainda tenha jogadores mal. Né? O Everton Ribeiro não tá bem. O Arrascaeta fez um jogo sofrível ontem, né? Assim, ele errou muito, né? Muito mais do que ele erra normalmente. Acho que faltou um pouco do lado direito nosso. O Wesley teve 2 esticadas no Wesley, ele perde um gol ridículo que ele não estava impedido, né? Ali o Bandeira dá impedimento, mas aquela bola ia para o VAR. E eu acho que no VAR ia ser validado o gol. Ele dá um chute bizonho, né? E depois ele para de ser acionado. Os próprios jogadores do Flamengo não acionaram o Wesley. E aí eu acho que, pensando melhor no segundo tempo, ali no final do jogo, até um pouco antes do que o Vidal entra, né? O Vidal entra faltando 7 minutos para acabar o jogo, ele joga os 7 mais os acréscimos. Eu tentaria um Matheus Gonçalves no lugar do Wesley, que a gente não estava sendo atacado mesmo. Né? Então, para reativar o lado direito, né? Para a gente ter um jogador de ponta alargando o time do Fluminense, que fez uma linha de 6 ali, né? Depois que o Felipe Melo foi expulso. Acho que a gente não consegue ter sucesso no segundo tempo, porque o time do Flamengo ainda é muito inseguro na troca de passe. A gente precisa ver, olhar e demora. E aí a defesa do Fluminense se recompõe, não balança tanto de um lado para o outro. Se fosse um passe mais rápido, se fosse um passe um pouco mais difícil, né? Ao invés de vir trazendo essa bola de um lado para o outro, um lançamento direto, né? Uma virada de bola. Faz muito tempo que a gente não vê no Flamengo, né? Uma virada de bola, um passe longo que faça a defesa se mexer, né? Então, assim, acho que falta isso no Flamengo. Acho que isso é um trabalho que vai ter que ser feito pelo Sampaoli, de realmente tentar voltar a confiança desses jogadores para um passe, para tentar as jogadas. Eu vejo muita gente se retraindo para jogar ainda. Acho que até na frente do gol ontem, por exemplo, o Gabriel chegou na frente do gol, chutou, acho que chutou a bola da forma que deveria chutar. A bola pegou na trave, deu azar também, a bola volta para a Arrascaeta e tal. Acho que falta um pouco mais de confiança para outros jogadores também. Né? Falta esse passe mais rápido para tentar colocar a defesa do adversário em dificuldade. E não é a primeira vez que a gente fica com jogadores a mais. Né? Em nenhum deles a gente teve o sucesso. A gente leva o gol contra o Racing. Quando o Bahia tem 2 a menos, a gente já estava no 3-2, então ficou no 0-0. Contra o Botafogo, a gente leva gol com o Botafogo com um jogador a menos. Né? E ontem a gente ficou no 0-0. Então, assim, o Flamengo não se aproveitou em nenhum momento de ter um jogador a mais, né? Isso angustia o torcedor, né? E aí dá essa impressão, né? Essa frustração de, pô, a gente estava muito melhor no primeiro tempo, o jogador tem um jogador expulso, né? O adversário tem um jogador expulso, e aí a gente não consegue aproveitar, e isso dá essa sensação de frustração.